Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Hoje a nossa convidada é a professora Nara Martini Bigolin, cientista da computação, filósofa, professora da Universidade Federal de Santa Maria, coordenadora do movimento Meninas Olímpicas do Brasil e do Torneio Feminino de Computação. É pioneira na luta pela igualdade de gênero em Olimpíadas de Conhecimento e na incorporação da ciência da computação no currículo da educação básica pública no Brasil. Professora Nara, seja muito bem-vinda ao T-Move. Obrigada, Maria Aparecida, pela oportunidade e bom dia a todos e a todas os ouvintes desse programa maravilhoso. Professora Nara, até essas 2 primeiras perguntas eu retirei do roteiro, porque são as perguntas surpresa. E que são assim, ó... porque senão, assim, ó, tem que dar um impacto. A primeira pergunta é o que dá título ao nosso programa e ninguém escapa, todo mundo respondeu. Então, professora Nara, o que te move? Com certeza, o que me move é combater o fato que o corpo em que você nasce define, quem sabe, mais 90% a tua vida, porque a meritocracia não existe. E aí vou desenvolver. Eu não vou entrar nem na questão racial e nem na questão da desigualdade social. Eu vou simplesmente falar no fato de tu nascer uma pessoa branca, porque se eu entrar na questão racial e na questão social, o problema se multiplica. O fato de tu nascer no corpo de um homem ou de uma mulher define a tua vida. Inclusive, antes de a gente começar, a gente falou sobre isso, né? Então, o que me move é que essa diferença de tu nascer no corpo de um homem ou de uma mulher define a tua vida. E uma das coisas que mais impacta, e vai ser o tema da nossa fala hoje, é porque ainda hoje, em pleno século XXI, a licença maternidade é para a mulher. Que não existe uma licença paternidade obrigatória e igualitária. Hoje sabe-se que 50% das empresas demitem as mulheres quando se tornam mãe. Inclusive, semana passada, alguém me mandou um vídeo de uma vice-presidente do sistema financeiro, o Banco Goldman, que é um dos maiores bancos do mundo, onde ela relata que uma vez que ela se tornou mãe, ela saiu 5 meses em licença de maternidade, e ela era vice-presidente, quando ela voltou, nenhum projeto mais pertencia a ela, e aí durante meses ela foi desgastada até a sua demissão. Então, essa é a minha batalha diária. E quem é a Nara que não está no Lattes? A Nara mãe. A Nara que se descobriu mulher tendo mãe. Eu sou minha formação é computação, eu fiz a minha graduação na PUC, o meu mestrado na URGS, o meu doutorado na França, em Paris. Eu fui professora universitária na França e aos 30 anos decidi voltar para o Brasil para ser mãe. Quando nasceu a minha primeira filha, eu descobri o peso de ser mulher. Eu descobri que eu teria que conduzir uma profissão com 5% do meu tempo e 95% do meu tempo era atribuído a Mariana. Então, o que é a Nara? A Nara fora do Lattes é 95% da Nara. Inclusive, agora, no próximo mês, eu devo passar titular, né?
Então, eu tenho uma carreira de Lattes, né? Mas eu diria que desde 2000, 95% da Nara é ser mãe. Ser mãe me move, porque eu sou mãe de 2 meninas. Eu sou mãe de 2 meninas e de um menino. E é isso. É isso. A mãe Nara é a Nara em 95% dos casos, né? E todos meus projetos que eu vou falar hoje, que tem impacto hoje na educação do país, tem a ver com o fato de eu me tornado mãe. Nossa. Professora Nara, como é que a computação surgiu na sua vida? Isso foi há quase 40 anos atrás. Tá? Então, isso foi em 1986, eu estava no 3º ano do ensino médio. Eu sou filha de agricultor, né, e eu sou autista. E eu tenho muita dificuldade com o frio e com o calor. Então, uma das minhas sensibilidades, que os autistas têm sensibilidades, é a temperatura. E como eu trabalhava na agricultura, eu sofria muito com o calor, e eu ia para a escola, era 6 quilômetros. No inverno a gente ia de pé descalço, só imagina sair da cama quentinha, caminhar no barro gelado. Então, isso é uma coisa muito difícil, e para mim, ser autista era muito mais difícil do que eu. Aí, um belo dia, chegaram alguém lá na minha escola, no 3º ano do ensino médio, com uma televisãozinha, que chamavam de computador, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, 1986. E aí, eles falaram que a luz tinha que ficar desligada. Eu perguntei, por que a luz tem que ficar desligada? Porque senão aquece o computador. Eu disse, sim, mas como é que vocês resolvem isso, né? Daí eles falaram, não, lá a gente deixa no ar-condicionado. Eu, quando nasci, não tinha energia elétrica, né? Eu fui conhecer energia elétrica aos 12 anos. Então, ar-condicionado não existia na minha vida. Inclusive, eu assistia a TV com a bateria, né? Eu assistia lá a Jornada nas Estrelas e eu via que as portas fechavam e abriam automaticamente, as pessoas usavam aqueles macacões fechados, eu não sei como é que eles não morrem de calor, e como aquelas portas abrem e fecham automaticamente, mas enfim. E aí ele disse, não, a gente deixa no ar-condicionado. Eu perguntei o que é ar-condicionado, e a pessoa disse, não, ar-condicionado é alguma coisa que deixa o ambiente geladinho. Eu disse, o quê? Existe alguma coisa no universo que impede de eu passar calor? Aí eu cheguei em casa e disse para o meu pai, eu vou fazer informática. Daí meu pai pediu, o que é informática? Eu disse para meu pai, eu não tenho ideia do que seja esse negócio. Eu só sei que eu não vou passar mais calor na minha vida. E assim que a computação entrou na minha vida. Nossa! Eu fiz. E aí eu fiz a graduação em computação. Como eu estudei no interior, né, na computação, era um dos cursos mais disputados. Isso foi em 1988, né? E a minha formação era uma formação muito básica, né? Estudei lá na escolinha do estadual do interior. E aí eu lembro que quando eu fiz o vestibular, porque era difícil entrar, eu fiquei em 59, né? Mas quando eu me formei, eu fiquei em 4º lugar, né? Porque eu era bolsista durante a faculdade toda. Não porque eu gostava de computação, porque eu só queria ficar no ar-condicionado. E nas salas de aula não tinha ar-condicionado. Então, hoje, se eu sou uma cientista da computação, isso foi para mim não passar calor. Essa foi a grande motivação. Todo mundo de motivação, essa é minha. Amei. E esse movimento das meninas olímpicas? Gostaria muito de saber mais sobre ele. Tá. Então, por causa do ar-condicionado, né, eu fiz a minha graduação, eu fiz o meu mestrado na URGS, eu fui para a França, eu fiz meu doutorado lá, e quando cheguei na França, eu não sabia nenhuma palavra em francês, né, inclusive a história foi dramática, mas essa parte a gente pula, e depois eu cheguei na França em 94, em 98 eu comecei a ser professora universitária, isso é uma coisa interessante, porque eu sou disléxica, né? Então, para mim, eu aprendi a ler e escrever aos 11 anos, porque naquela época ninguém discutia quem era disléxico. Ou seja, eu era autista e disléxica, né? Imagina quanto isso é dramático, né? E aí eu estudava numa escolinha do interior lá, que ninguém dava aula, e aí eu reprovei, né? Teoricamente no 4º ano, porque eu não sabia ler nem escrever, mas a escola era tão ruim que eles nem me comunicaram que eu reprovei. Eu troquei de escola e fui para outra escola. Eu acabei de começar a ser alfabetizada a partir do 5º ano. Né? Eu sempre tive dificuldade em português, mas eu era muito boa em matemática. Por isso que eu sobrevivi até aqui. Aí eu cheguei na França, não sabia nem uma palavra em francês, porque eu tenho dificuldade em aprender língua estrangeira, porque o português já não é fácil, né? E aí, em 98, eu decidi que ia dar aula na França. Eu já chego na tua pergunta, tá? Eu ia dar aula na França, e aí eu fui assistir uma aula de uma colega minha antes. Eu não entendia metade das coisas que ela explicou outro dia da aula, né? Mas, enfim, aí depois eu acabei passando no concurso na França, e 2 anos fui concursada, e aí em 90 eu era professora das universidades de Paris, né? Aí em 2000 eu voltei para o Brasil, e aí vai voltar porque existe o movimento de Meninas Olímpicas. Em 99 eu estava lá no meu laboratório, que eu tinha o privilégio de minha sala ser virada para a Torre Eiffel, e ela ficava piscando, que era ali o Réveillon do ano 2000, né? E aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o Brasil e vou ter 3 filhos, né? Na verdade, eu era autista, né? Um autista não sabe que uma criança come, né? E eu tive 3 filhos sem saber que uma criança come, né? Então, eu tive mais dificuldade como mãe. Quando eu fiz a computação, já chego no movimento Meninas Olímpicas, de 60 alunos, tinha apenas 6 mulheres.
e esse tema a gente vai voltar, a computação é um curso que ainda as mulheres são subrepresentadas. Tá? Em 2019, chegou a ter 13% de mulheres na computação, mas depois a gente volta nesse tema, né? Então, eu sempre fui subrepresentada na computação, mas isso nunca me incomodou, né? Em que momento que eu entrei na questão de desigualdade de gênero? Lembra? Eu não sabia que eu era uma mulher, eu só me descobri mulher quando a Mariana nasceu. Aí eu tive 3 filhos, e aí eu me afastei da vida acadêmica, eu dediquei praticamente 100% da minha vida aos 3 filhos, porque eles têm a diferença de idade bem pequena, né? Quando o Lucas nasceu, a Natália tinha 2 anos e meio, a Mariana tinha 5. Então, na verdade, foi uma dificuldade, porque eu era uma pesquisadora de ponta em Paris, e de uma hora para outra eu me encontrei numa cidade pequena, que era Santo Ângelo, com 3 crianças em casa. Eu passei 7 anos ou grávida ou amamentando. Por isso a gente vai voltar nesse tema. Ser mulher define a tua vida e acaba com as tuas oportunidades. Porque no momento que tu ocupa 95% ou 99% do tempo com os filhos, porque a cultura te impõe, como é que tu faz para manter uma carreira? Mas depois a gente volta. Muito bem, a vida foi se passando. Em 2013, a minha filha mais velha já tinha 14 anos, né? Eu sempre digo, né, uma vez, eu volto ali, mas uma coisa interessante, é muito complicado para mim ouvir uma mulher que não tem filho falar sobre desigualdade de gênero. Nenhuma mulher sem filho sabe do que se trata o assunto. E o mais grave foi uma pesquisadora que um dia disse o seguinte: na Academia Brasileira de Ciência tem 14% de mulheres. Ela disse, não entendo porque não tem mulher, porque as pessoas que estão na Academia Brasileira de Ciência são pessoas mais de 60 anos. Daí ela disse o seguinte, com 60 anos os filhos já estão grandes, né? Aí um dia eu falei com ela e disse o seguinte, infelizmente, os meus filhos não é que nem Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, sumiu até os 7 anos, apareceu, fez não sei o quê, sumiu até os 12 anos, foi entregue aos doutores da época e voltou aos 33 anos. Não é assim que funcionam os filhos. Hoje a gente sabe que o impacto de um filho na vida da mulher é de 12 anos. Eu disse para ela, dos 30 aos 50 anos, a gente cuida dos filhos, que é o momento que tu desenvolve a carreira para entrar na Academia Brasileira de Ciência. Então, hoje a gente vê que, infelizmente, muitas mulheres, que a gente chama de abelha rainha, são responsáveis justamente para impedir que a gente melhore a desigualdade de gênero, porque elas não entendem o que significa ser mãe. A mulher nasce junto com o filho, porque é ali que o tempo é tirado dela. Claro que a gente tem N problemas por tu ser mulher, mas o ponto principal é maternidade. Depois a gente pode desenvolver esse ponto. Muito bem, então, quando a minha filha mais velha tinha 12 anos, ela foi fazer Olimpíadas. Na primeira edição que ela fez o BMEP, ela conseguiu medalha de ouro. Depois a gente entra noutra pauta que tem relação. E aí, em 2015, teve um treinamento em São Paulo. Tinha 33 treinamentos para as Olimpíadas Internacionais de Matemática. Depois a gente entra nesse detalhe. Tinha 33 estudantes, apenas uma menina. Eu disse, ué. Sendo que a gente sabe que quem participa das Olimpíadas Internacionais, hoje, entra em vagas olímpicas nas principais Olimpíadas do Brasil e do mundo. Inclusive, na USP, a medicina da USP é um dos cursos mais difíceis para você entrar no país, né? O menino que entrou, ele entrou com vaga olímpica, ou seja, são estudantes, isso é importante todo mundo saber, tá? Hoje, as vagas olímpicas permitem que tu entre em universidades de ponta sem precisar fazer vestibular, tá? Então, esse menino, que foi na Internacional de Matemática, ele entrou na medicina da USP apenas com o certificado que ele participou de uma internacional. E hoje, para tu entrar nas Ivy Leagues, que nem Stanford, Harvard, MIT, né? Tu ser aluno de internacional, tu entra na universidade. Inclusive, o MIT, que é o melhor curso de computação no mundo, né? Eles só aceitam aluno da Olimpíada Internacional. E aí, tal ponto, não existe menina nas Olimpíadas Internacionais. E então, baseado no fato, eu volto a repetir, em 2015, dos 33 alunos, tinha apenas uma menina, que era minha filha mais velha. E o interessante é que daí, no final do dia, os alunos iam jogar nos quartos, não deixava ela ir, ela tinha que ficar sozinha no quarto dela. Ela chegou em casa e disse, eu nunca mais vou ter negócio. E daí nasceu o movimento Meninas Olímpicas. Aí teve um outro fato, ainda em 2015, a comitiva do Rio Grande do Sul da Química ia para uma cerimônia de premiação em Fortaleza. Aí tinha 10 premiados, 9 meninos e uma menina. Aí a menina acabou não indo junto, porque eles tinham pouco dinheiro e teriam que pegar um quarto a mais. Daí nasceu o movimento Meninas Olímpicas, porque a gente percebeu que a representatividade das mulheres no espaço de poder deriva do fato das meninas não ser representadas em espaços, ainda no Fundamental 2, que possibilitam de trabalhar o conhecimento e a competitividade. Porque a gente fez um estudo com todas as Olimpíadas e a gente percebeu que o percentual de meninas
nas Olimpíadas de Conhecimento tem a ver com o prestígio da Olimpíada. Quanto mais prestígio e mais oportunidade abre uma Olimpíada, diminui o percentual das meninas. E isso acontece exatamente no espaço de poder. As mulheres são 50% a população do país. Conforme vai aumentando os espaços de poder, as mulheres vão sumindo. As mulheres hoje são 44% das ingressantes no judiciário, mas apenas 12% das desembargadoras. Porque a mulher tem que ir trocando de cidade e tem que levar a família e o marido junto. Outro dia eu falava com uma embaixadora, ela me disse, Nara, desde que o concurso é permitido para as mulheres, em 1975, as mulheres são apenas 20% das ingressantes. E nunca uma embaixadora consegue uma embaixada boa, que nem na Europa e nos Estados Unidos. Nunca. Por quê? Porque o homem tem uma pessoa que se chama embaixatriz. Ela não ganha nada. A esposa do embaixador é a embaixatriz, que é a servicial dele, olha só, para cuidar da casa, dos filhos dele, de tudo. Só que para a mulher não existe essa pessoa. Porque o homem não é treinado para ser a serviçal de uma mulher. Ela disse, mesmo que eu não tivesse filho, a minha chance é 0. Foi feita uma pesquisa em Israel dizendo o seguinte, de manhã um juiz dava 70% de habeas corpus, no final do dia 5%. Então hoje, se tu vê, essas pessoas importantes usam a mesma roupa, etc, etc. Hoje sabe-se que a cada escolha que tu faz, tu gasta o discernimento. Tá? A cada escolha que tu faz durante um dia, tu vai gastando o discernimento. Então, na primeira escolha, tu tem 100% de discernimento e tu vai perdendo. O que acontece com o embaixador? Às 14h, quando ele vai tomar a primeira decisão, ele não usou nenhuma decisão dele, porque tem uma esposa dele para tomar todas as decisões dele, inclusive, provavelmente, a roupa que ele ia servir. Já uma mulher, mesmo não tendo filho, ela já gastou N decisões com o operacional da casa. Se ela tiver filho, ela já gastou todas as decisões para a próxima vida, né? Então, na verdade, quando tu vai escolher o embaixador para tomar uma decisão em algum lugar, tu quer uma pessoa que tenha discernimento, que isso não é permitido com as mulheres. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo de quanto é complicado o corpo que tu nasce. Sabe-se, olha só que interessante. Professor, nós sabemos que 87% das professoras da educação básica são mulheres, tá? Uhum. As minhas filhas, elas estudaram em escolas de elite, escolas olímpicas de elite. Elas não tinham nenhuma professora mulher. Nenhuma. Eu pensei, não, mas o salário desses professores que trabalham nessas escolas de elite chega até a 50 mil, então são salários bons, né? Aí eu perguntei uma vez para o coordenador, espera aí, por que vocês não contratam mulher? Sabe qual foi a resposta dele? Eu contrato professores para cuidar dos meus alunos, não dos filhos com febre em casa. Nossa. Não. E ele, claro, ele falou isso numa conversa de amigos. Eu falo isso publicamente para dizer que todo mundo pensa nisso. Quando é muito interessante todo mundo assistir sobre essa vice-presidente da Goldman, o que aconteceu com ela quando tinha filho, porque exatamente ela disse, quando uma empresa contrata uma pessoa num cargo de chefia no mercado financeiro, é para trabalhar 24 horas por dia. Não é para trabalhar às 5 horas da tarde, sair para pegar o filho. E aí, no momento que ela se tornou mãe, todos os espaços que ela ocupava, alguém pegou. Não, muito interessante, vale a pena ver o YouTube dela. Gente, assim, ali a representação que o corpo que tu nasce define a tua vida inteira. E a licença maternidade que as mulheres consideram um direito, não é um direito. É o momento que a criança descobre que ela só tem uma mãe. Ela nunca vai chamar o pai. Eu sei, eu tinha 33 filhos, as crianças me chamavam mãe o dia todo, ninguém lembrava que tinha um pai. Como uma mulher consegue ocupar um espaço de poder que requer tempo, competitividade e conhecimento, se ela não tem isso. E o movimento Meninas Olímpicas existe para mudar a representação em espaço de poder. É para isso que ele existe. Através do quê? Das Olimpíadas de Conhecimento. Que a gente percebeu que as Olimpíadas de Conhecimento trabalham duas coisas extremamente importantes. O conhecimento e a competitividade, que são duas habilidades extremamente necessárias para se ocupar um espaço de poder. Porque tu não ocupa o espaço de poder porque alguém te colocou lá. Tu tem que simplesmente conquistar ele. E para conquistar esse espaço, precisa de habilidade. E são duas habilidades, a gente vai entrar nesse ponto. Quando definiu minha trajetória, eu sou protagonista em duas coisas. As meninas em Olimpíada Científica e a computação na educação básica. Existem duas habilidades extremamente importantes no século XXI que todo mundo quer. A capacidade de resolver problema de maneira rápida e eficiente. Tá? Essa é a habilidade do século XXI que todo mundo deseja. Funcionário apto a resolver problema de maneira rápida e eficiente. Só isso que importa. E a pergunta é, o que dá essa habilidade? Duas coisas.
As Olimpíadas de Conhecimento, que todas as Olimpíadas de Conhecimento que existem, hoje tem mais de 100 Olimpíadas, e nós colocamos um portal disponível para os estudantes de educação básica, para que eles conheçam que existe 100 Olimpíadas. Todo mundo conhece a OBMEP, mas existe mais de 100 Olimpíadas, tá? Cada um com as suas particularidades. Mas o que faz uma Olimpíada? Uma Olimpíada, ela desenvolve essa habilidade. Porque tu tem um tempo X que tu tem que resolver um problema. Não interessa se é química, física, computação. Então, a Olimpíada é a maior ferramenta para desenvolver essa habilidade. Eis o motivo porque hoje as Olimpíadas, as universidades Ivy League dos Estados Unidos só aceitam alunos de Olimpíadas científicas. O MIT só aceita alunos de Olimpíadas internacionais. Então, na verdade, olha só. Então, as Olimpíadas é uma ferramenta extraordinária para lá no futuro estar nos espaços de poder. Inclusive, o único medalha Fields, que é o Nobel da Matemática do Brasil, que é o Arthur Ávila, ele foi na Olimpíada Internacional de Matemática. Olha só, o governador do estado do Piauí. O estado do Piauí me chamou a atenção, porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia deles é excepcional. Eu vira e mexe, eu escuto falar do estado do Piauí. Eles estão implementando inteligência artificial e educação básica. Mas que estado é esse? Eu fui olhar quem é o governador do estado do Piauí. O governador do estado do Piauí é alguém que participou de 3 Olimpíadas Internacionais. Olha só, os olímpicos de hoje vão ser as pessoas no espaço de poder amanhã. E olha a gravidade. Quando a gente fez uma pesquisa e percebeu que no 6º ano as meninas são 50% e que lá no ensino médio elas são menos de 5%, a gente está retirando as mulheres do espaço de poder ainda no ensino fundamental. Interessante, né? Uhum. E aí, se tu vai ver uma Olimpíada de equipe, que não abre oportunidade nenhuma, as meninas são 50%. Aí tu vai olhar na Olimpíada de matemática, computação e física, que é esses alunos que o MIT aceita, dessas Olimpíadas, as meninas não chegam a 5% das premiadas. Mesmo na OBMEP, a OBMEP todo mundo sabe o que é. As meninas são 50% das menções honrosas. 50%. Mas apenas 10% das medalhas do ouro no nível 3. O nível 3 do ensino médio. Só que as universidades têm 4 olímpicas. Então, o que importa é a medalha que tu teve no ensino médio. Não interessa o que tu teve no ensino fundamental. Agora, por que as meninas são 50% das menções honrosas e apenas 10% das medalhas de ouro? Porque essas medalhas de ouro que abrem oportunidade. As meninas desaparecem conforme vai avançando a idade. Então, as mulheres não estão nos espaços de poder lá com 50 anos. As mulheres são eliminadas do espaço de poder ainda no fundamental. Esse ano passado, eu ganhei um prêmio chamado Mulheres na Ciência, da Câmara dos Deputados Federais. É um prêmio bem importante, bem importante. Inclusive, uma das pessoas que ganhou, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Foi ela que instituiu o kits da AIDS no SUS, né? Hoje ela já partiu, ela é falecida, né? E eu ganhei esse prêmio. Daí a outra pessoa que ganhou, ela é a número 1 do Brasil em tuberculose, né? Então, são pessoas que já têm uma certa idade e já têm uma certa carreira, né? E a pergunta é, por que eu ganhei esse prêmio? Eu ganhei esse prêmio por isso, porque eu descobri que as mulheres são eliminadas do espaço do poder ainda no Fundamental 2. Porque enquanto o menino estuda matemática, a menina tem que cuidar do cabelo. E a gente sabe que nas Olimpíadas, os meninos podem se vestir de qualquer jeito, agora as meninas têm que estar impecável. Então, claro, eu não vou entrar em detalhe o que acontece nas Olimpíadas de Conhecimento e por que as meninas somem. E também, além de cuidar do cabelo, geralmente, se tem filho menino e menina, quem ajuda a mãe a cuidar da casa é a menina, né? Isso é muito comum. Olha só. Aí o coordenador da OBMEP, eu vou falar sobre isso, o coordenador da OBMEP fez uma pesquisa sobre a relação do desempenho dos alunos na primeira e segunda fase da OBMEP, tem 2 fases. Aí ele descobriu que os meninos que vão bem na primeira fase vão bem na segunda fase, que é lógico. As meninas vão bem na primeira fase, mas não vão bem na segunda fase. Por quê? E aí vem a minha frase. Enquanto a menina lava a louça, o menino estuda matemática. Uhum. Tá. Então, esse é um outro fato, tá? E outra coisa que é interessante. Não, a nossa conversa é de 1 hora, né? Mas eu nem entrei na outra pauta, que é computação e educação básica. Mas olha uma coisa interessante. Na Rússia, a Rússia é muito forte em Olimpíada, né? A China é muito forte em Olimpíada, porque Olimpíada na China e na Rússia é política pública, no Brasil aqui é completamente ignorado esse tema, o governo não tem ideia do impacto que é isso para um país, tu olhar os talentos, né? E a gente só não consegue convencer eles que isso define o futuro de um país, mas enfim. E aí na Rússia eles fizeram uma pesquisa sobre o perfil dos alunos que vão nas Olimpíadas Internacionais. Aí eles perceberam que os meninos vêm de todas as classes sociais, tá? Só as meninas só vêm da classe média.
Olha que interessante. E aí nós temos uma outra coisa interessante. Jesus e Deus são homens. Eu acompanho as famílias dos olímpicos de elite do Brasil, tá? Por isso praticamente todas as famílias. E olha o que eu descobri. Então, a família, quando ela está numa situação muito, muito, muito complicada, e a mãe engravida, e aí eu vou contar uma história para vocês, a mãe disse o seguinte, nós não tínhamos emprego, nós estávamos quase passando fome, e aí eu engravidei. E aí, pensa só, ela estava numa cidade extremamente crítica, ela engravidou. Aí ela concluiu na cabeça dela, não tinha como fazer diferente, que foi o enviado de Deus. Então, aquela criança seria o enviado de Deus. Então, aquela criança nasceu e ela disse, tu é o Jesus Cristo, tu veio para salvar nossa família. E essa criança, desde pequena, sabe que ela é o Jesus Cristo e que ela tem que salvar a família. E é daí que saem os olímpicos de alto nível da classe baixa. Olha só. Só que isso jamais uma mãe vai eleger uma menina para ser o Jesus Cristo. Jamais. Então, olha que interessante. Tem um outro fato interessante, eu digo que tem muitos fatos interessantes, porque eu conheço o perfil desses alunos, né? Eu conheço os bastidores da Olimpíada Científica, e aí é um mundo extraordinário, absolutamente extraordinário, e é um reflexo de toda a sociedade. Então, quando eu descobri as Olimpíadas de Conhecimento, eu dedico a minha vida, o dia a dia, tudo, porque é esses alunos do Fundamental 2 que podem mudar a história de um país e de uma cultura, tá? Eu tenho certeza absoluta disso, depois eu volto nesse tema. Aí eu estava em Fortaleza, porque tem escolas olímpicas, tá? Tem escolas olímpicas no país, o Rio Grande do Sul é extremamente fraco em Olimpíada, porque nós não temos nenhuma escola olímpica. E aí eu estava falando com o coordenador da Olimpíada, porque eles queriam que minhas filhas estudassem nessas escolas. Aí essas escolas olímpicas, elas pagam tudo. A Tabata Amaral é uma deputada de São Paulo, não sei se você sabe quem que é. A Tabata Amaral é o que eu chamo de uma formiga escolhida, tá? Então, como é que funciona a meritocracia? Depois eu volto no tema. A meritocracia, assim, os bilionários, eles escolhem formigas, tá? De cada 10 formigas escolhidas, uma dá certo. Essa formiga que dá certo, eles olham a imprensa e dizem o seguinte, ó, se tu lá da comunidade pobre, tu se esforçar, tu vai chegar lá. Mentira, não vai chegar em lugar nenhum, porque tu não foi uma formigueira escolhida. Se tu for, tu tem chance de chegar lá, né? Mas enfim. E aí eu estava lá falando com os coordenadores, e aí chegou alguém lá, tinha saído, não sei se tu acompanha disso, saiu no Fantástico que uma mulher pegava os livros do lixo para ensinar seu filho, tá? Muito bem. Aí eu estava lá conversando com eles, né? Aí chegou alguém lá, daí o coordenador disse, olha aqui, ó, eu vi ontem no Fantástico, isso foi não sei quanto tempo atrás, aquela história lá daquele menino lá do Fantástico. Tu me acha aquele menino, eu quero... Semana que vem esse menino aqui na minha escola. O que aconteceu? Eles acharam o menino. Na semana seguinte, o menino foi estudar nessa escola olímpica, tá? Com tudo pago, porque eles pagam hotel, eles pagam alimentação, eles pagam viagem, eles pagam tudo, né? E esse menino, ele acabou fazendo o ensino médio ali nessa escola, né? Eu vou dizer, é a Escola Farias Brito de Fortaleza, porque eles incentivam muito alunos olímpicos, né? Não estou fazendo propaganda deles, mas tem que reconhecer, né? E aí, que interessante, esse menino foi para uma escola internacional que se chama o WC, tá? O WC é uma escola com 12, é a melhor escola do mundo, tá? De ensino médio, tem 12 unidades no mundo, foi criado pelos reis, então é onde os príncipes e as princesas estudam, tá? Essa rede de escola, né, que os príncipes e as princesas estudam. A minha segunda filha, ela foi para o WC em 2021, para você ter uma ideia, teve 3 mil alunos que aplicaram, só 6 foram aceitos, e ela foi aceita justamente por fazer Olimpíadas. E no ano que ela foi para a unidade da Holanda, a princesa da Holanda e a princesa da Espanha foram para a unidade da Inglaterra, tá? Então, é uma escola extraordinária que cria líderes, ok? Olha que interessante. E esse menino, mãe da catadora de lixo, que foi para Fortaleza naquela escola, que minhas filhas estudaram também, tá? E minhas filhas estudaram na escola da Olímpica de Fortaleza, aí de São Paulo. Ele foi para o WC, que é essa escola de príncipe e princesa, e agora ele se formou ano passado em Rochester, que é uma universidade boa dos Estados Unidos, né? A quinta melhor de música, onde minha segunda filha está estudando também, tá? Então, veja só, as Olimpíadas dão oportunidade e os bilionários e gente rica dão oportunidade, mas apenas para as formigas escolhidas, tu entende? Se esse menino, tá? Não estou tirando o mérito dele, teve que se esforçar a estudar, mas eu fui testemunha que ele foi o escolhido. Porque o Fantástico, por acaso, escolheu ele. Se o Fantástico tivesse escolhido qualquer outro, seria outro, entendeu? E é assim que funciona o sistema. Então, olha só. As oportunidades vêm com o conhecimento, independente de quem dá a oportunidade para quê. Agora, para os meninos, as Olimpíadas de Conhecimento é uma baita de uma ferramenta que abre oportunidade. Porque esse cara, porque saiu no Fantástico. Agora, o que acontece com as escolas, com os bilionários? Eles ficam olhando a lista de premiação da UBMEP. E é lá que eles vão procurar os alunos. Professora, mas e quem está hoje na educação pública?
Assim, ó, a gente sabe de toda a dificuldade que a educação pública tem. Eu venho da educação pública, tanto como aluna como professora. Trago 22 anos, né, na escola pública. Nunca vai chegar ao nível de uma escola dessas. Mas então, esse aluno que está lá numa escola, num bairro, não vai ter chance nunca. Tá. De ser Olha líder, só. de ser... Olha só, aí tu diz assim, a Nara destruindo todas as ilusões do mundo. Não, agora vamos ver, vamos fazer, não, vamos pro lado Fiquei positivo, triste. tá? O que eu dou, que conselho que eu dou, tá? Existe pessoas olhando, tá? Existe pessoas olhando para as coisas. Então, o que conselho que eu dou para qualquer aluno da escola pública? E aí eu vou te contar uma história, tá? Nem tudo é desgraça, e depois eu vou te dizer por que um aluno que está lá pode chegar em algum lugar, tá? Eu vou voltar nesse assunto, olha que interessante. Quem está me escutando, escuta essa, tá? A meritocracia, ela é limitada, tá? Mas ela não é completamente impossível, tá? Porque eu acho que justamente o objetivo do que me move é tirar as ilusões do mundo. Então, eu vou contar uma história para vocês. Não existia menina nas Olimpíadas de Conhecimento, né? Na Olimpíada Paulista de Matemática, todo mundo que era premiado era meninos brancos, tá? Então, em 2016, a gente criou um prêmio especial para as meninas. Aí, em 2016, a menina que ia ganhar esse troféu, ela tinha sido segunda prata. Nas Olimpíadas tem vários ouros, várias pratas. Ela tinha sido segunda prata, ela não tinha nem tido ouro, não queria nem dar o troféu para ela. Mas tudo bem, a gente combinou, deram o troféu para tal da menina. Todo mundo viu que a menina ganhou o troféu. Lembram? Na Olimpíada Paulista de Matemática só tinha meninos premiados. Muito bem. Aí na segunda edição, em 2017, a menina conseguiu o primeiro ouro, mas era uma menina branca. Na terceira edição, a menina que conseguiu o troféu, ela foi segundo ouro, era uma menina negra. Ela era uma menina negra. Se não existe meninas brancas nas Olimpíadas, meninas negras não existem. E é isso que a gente está trabalhando agora. E olha só, na quarta edição, quem ganhou o troféu conseguiu o primeiro ouro. Hoje ela estuda na USP. Aí eu perguntei para a Maiara, eu disse, Maiara, como você conseguiu isso? Sabe o que ela me respondeu? Eu vi a foto da menina do ano passado e pensei, se ela consegue, eu também consigo. E aí veio a minha frase, tu não sonha um sonho que tu não conhece. Então, sim, a UBMEP pode ser uma ferramenta, se tu estudar e se dedicar, existe uma forma de fazer isso. Dicas, pessoal, refazem todas as provas das edições anteriores. Vocês querem medalha de ouro na UBMEP? Vão lá, pegam as provas da edição anterior e refaçam elas. Tem vídeo no YouTube explicando cada prova. E chega a uma medalha de ouro. Porque quando você chegar a uma medalha de ouro, alguém vai te ver. E quando alguém vai te ver, a oportunidade vai chegar. Professora, em 2025, a computação passou a ser obrigatória na rede básica, na educação básica. Como o ensino da computação pode auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem? Tá. Até agora eu falei que as Olimpíadas de Conhecimento, elas desenvolvem a habilidade do século XXI, que é o quê? É resolver problemas de maneira rápida e estruturada. Só que as Olimpíadas vieram depois. Em 2013, eu peguei alunos da educação básica e coloquei na minha disciplina da graduação de computação. Eu dou aula de computação já há 35 anos. E eu percebi que os alunos de 12 anos aprendiam muito mais rápido que os alunos de 18 anos. Olha que interessante. Porque a computação é uma disciplina básica que não é matemática e português. E tu só aprende na graduação se tu ir para a computação. Eu dou programação e estrutura de dados para o primeiro semestre, e é uma disciplina que reprova, às vezes, até 80% dos alunos. Eu faço isso há 34 anos. E aí eu pensei que tem que ser resolver esse problema. Tu só imagina se aos 18 anos tu aprender essas operações básicas. E é isso que acontece na computação. Aí eu coloquei os alunos lá, e aí eu descobri que os alunos de 12 anos aprendiam muito mais rápido, virava a chave, que é o pensamento de resolver o problema de maneira estruturada, que a computação ensina. Eles aprendiam muito mais rápido do que os alunos de 18 anos. Daí que veio a ideia que a computação deveria ser ensinada na educação básica. Em 2015, eu procurei o meu prêmio que eu ganhei em Brasília foi por causa disso. Eu sou a pioneira na defesa de botar a computação na educação básica. Se hoje a computação é uma disciplina obrigatória da educação básica, foi uma luta de 7 anos. Muito bem. Aí eu procurei a cuidar da computação e disse, vamos criar uma disciplina nova? Pessoal, você não é maluca, né? Ninguém cria disciplina nova na computação. Nunca vão permitir um negócio desse, porque é um debate, vai ter que diminuir uma outra disciplina. Tu sabe, se tu trabalha na educação básica, tu sabe que a carga horária da disciplina é uma briga constante. Agora, tu só imagina alguém chegar e dizer, vamos criar uma disciplina nova. Eu fui apedrejada, mas tudo bem. Aí eu expliquei, o argumento que eu usei é o seguinte, a habilidade do futuro é resolver
o problema de maneira estruturada, é uma habilidade. Porque tu sabe que as disciplinas de educação básica, cada uma permite uma habilidade para o aluno. É para isso que elas existem. Então, se tu olhar lá a BNCC, tem as habilidades e competência. E aí o argumento é, por quem vai colocar a computação? Porque a computação dá uma habilidade que nenhuma outra dá. Quando eu comecei essa discussão, era para botar apenas um dos eixos. Hoje a computação está na BNCC, ela é obrigatória, ela tem 3 eixos, que é o quê? Pensamento computacional, que é a parte mais de programação e lógica, mundo computacional, que é a parte mais de hardware, e cultura digital, que é a parte de tecnologia da informação. Ouvintes, o que eu estou falando é computação, eu não estou falando do uso da tecnologia da informação na educação, não é disso que eu estou falando, tá? É o ensino da computação como disciplina, com o objetivo de desenvolver a habilidade que é resolver problemas de maneira estruturada. Todo o discurso que eu fiz para a Olimpíada, ela funciona exatamente a mesma para a computação. E aí, vem a outra pergunta, que não sei se vai ter, mas eu já faço o gancho. Em 73, 74% dos formandos em computação na USP eram mulheres. 73%. Em 2019, a quantidade de ingressantes nos cursos da computação era 13%. Aí a minha pergunta é, por que baixou de 73% para 13%? Porque a computação passou a ser um curso de prestígio. Dos 10 bilionários do mundo, 6 são da computação. E aí vem a minha frase, a presença de mulher é inversamente proporcional ao prestígio do espaço de decisão e poder e da Olimpíada. Se uma área não tem prestígio e não tem nada, tem mulheres. No momento que passa a ter prestígio, as mulheres somem. Então, o que eu percebi? Olha só, aí esses estudantes lá do 6º ano que fizeram computação comigo, começaram a virar super olímpicos, tá? Por quê? Porque eles desenvolveram a habilidade de resolver problemas de maneira estruturada, que é uma habilidade necessária para as Olimpíadas. E foi por isso que durante 7 longos anos, eu lutei muito para que a computação fosse obrigatória na educação básica. Aí, em 2022, se tornou obrigatória, tinha que implementar em 2023, só que não ficou especificado se ela seria uma disciplina ou se ela seria transversal. Aí, em janeiro de 2023, ou 2024, se foi 2024, o presidente Lula vetou, 2024. Tá? Por que ele vetou? Tem N motivo para vetar. Não tem professor para dar aula, o mercado de computação está aquecido, as empresas não conseguem nem funcionários para o mercado de computação. Como é que tu vai convencer uma pessoa da computação da aula de educação básica ganhando o salário que se ganha na educação básica? Tá? Mas, quando foi vetado, eu fui para Brasília e eu acho que achei a pessoa certa no lugar certo, né? Em novembro o veto foi derrubado. E a pergunta é, agora eu faço parte do grupo de professores que justamente tenta operacionalizar isso. É um desafio operacional a computação da educação básica? É. Mas aí eu vou dizer o seguinte, as pessoas disseram, Nara, mas tu sabe, não vai ter professor, não sei o quê. Na minha cidade, Frederico Westphalen, existe um único professor licenciado em física. Se não existe nenhum professor licenciado em física, por que eles não tiram física da educação básica? Então, me use isso como argumento. Não existe profissionais para dar aula. A gente forma, a gente treina. Então, hoje, respondendo a pergunta que está me escutando, alguém me fez essa pergunta ontem, precisa ser licenciado em computação para dar aula na computação, na educação básica? A resposta é não, não precisa. Tu ter uma formação na área, tu ter um técnico de informática é suficiente. Tá? Por quê? Porque nós não temos braço nem perna para ter licenciado em computação o suficiente para dar aula em todas as escolas públicas do país. Tá? E o que eu acredito e continuo acreditando. Então, o que eu queria era só botar a parte, o eixo pensamento computacional do Fundamental 2. Mas aí daí foi 7 anos, né, gente? 7 anos de discussão. Aí o CNE disse, não, tem que ser toda a educação básica, então hoje a BNCC, ela é da pré-escola até o final do ensino médio. Eu fui voto vencida, continuo achando que não só teria impacto se botasse simplesmente a computação na educação no Fundamental 2. Não precisaria colocar lá no Fundamental 1, não precisaria colocar no ensino médio, mas não é discussão desse tema, né? Enfim, porque é ali no Fundamental 2 que forma a cabecinha das pessoas. É ali no Fundamental 2, a gente sabe aos 12 anos que tudo acontece, né? Então, claro, o esforço em botar a computação na educação básica seria o esforço em botar em toda a educação básica, o esforço é enorme. Porque o Fundamental 2 são 5 séries. Então, foi por isso que foi criada a computação. E hoje, daí, vai ser obrigatório a disciplina? Sim, porque se não for obrigatório, nunca um aluno da educação básica vai ter lá. Aí o argumento é, mas nada, as escolas não têm nem papel higiênico. Sim. Tu viu o que saiu ontem no jornal, essa semana, que só 5% dos alunos que acabam ou 3% que acabam o fundamental, o ensino médio, sabe matemática? Aí eu falei, mas peraí, vocês não querem que a gente coloque computação, porque não sei o quê? Gente, a matemática existe há 20 mil anos.
E o Brasil não resolveu ainda a questão da matemática. A UBMEP existe desde 2005, o INPA é o quinto melhor instituto em matemática do mundo, e eles não resolveram o problema da matemática. E o argumento de vocês para botar computação, ai meu Deus do céu, que vai conseguir computação? Ninguém aprende na educação básica, vão tentar colocar computação para tentar melhorar. Porque o objetivo, voltamos, qual a habilidade que importa? Resolver problemas de maneira estruturada. E aí isso impacta em tudo. A minha filha, que estudou matemática, estudou muito matemática, que inclusive ela foi medalha de ouro numa Olimpíada Internacional, ela fez uma Olimpíada de Geografia. Só que como ela estudava matemática, eu sei que ela não sabia nada de geografia, quando eu digo nada, nada. Tu não sabe nem o que é latitude, altitude. Como é que tu conseguiu medalha de ouro numa Olimpíada de Geografia se tu não sabe nada de geografia? Sabe o que ela me respondeu? Mãe, eu usei a lógica e a eliminação. E é assim que eu cheguei à medalha de ouro numa Olimpíada de Geografia que não sabia nada. Tu entende isso? Então, e as grandes empresas, os bancos sabem, porque os bancos, os olímpicos não estão para o mercado financeiro, tá? As grandes universidades sabem disso, os grandes bancos sabem disso, que a habilidade que importa é resolver problemas de maneira estruturada. Gente, isso é a coisa mais importante do mundo e ninguém discute. E isso é uma coisa que vai dar oportunidade para todo mundo. As escolas privadas, todo mundo tem computação? Acho que não tem, tem. Então, nós vamos botar na educação básica, nós vamos lutar, nós vamos dar um jeito, vamos fazer projetos, vamos formar professores para que os alunos tenham essa oportunidade. Ai, mas na área não tem computador, não importa. Se a gente trabalhar a habilidade, o algoritmo, a maneira de ensinar para pensar de maneira estruturada, não obrigatoriamente eu preciso de um computador, eu não preciso. Eu posso fazer o que a gente chama de computação explugada. Então, esse tema é o tema central do mundo. A China, os alunos da China gabaritaram as provas da Olimpíada Internacional de Matemática. Isso é uma coisa que ninguém achou que seria possível, tá? E eles conseguiram. Só que a China sabe disso. O governo chinês sabe disso. Que o talento, que tipo de coisa tu tem que ensinar? Tanto é lá que a base na China é matemática, depois que tu aprende outras coisas, né? Porque, olha só, na humanidade, a gente aprende a matemática há 20 mil anos. O português, as línguas, isso é 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Agora, a matemática existe há 21 mil anos atrás. E aí, no Brasil, ninguém aprende matemática, aí os bancos oferecem dinheiro, as pessoas sabem calcular juros. Então, na verdade, o tema da minha fala é: existe uma habilidade que as meninas precisam ter direito, que é a habilidade de resolver problema de maneira estruturada e rápida, porque é essa habilidade que o mundo quer. E é essa habilidade que ninguém te tira. E as meninas não têm isso. Por que elas não têm isso? Porque elas são 5% das Olimpíadas premiadas que trabalham com isso, porque elas são 13% das ingressantes nos cursos de computação. E aí eu digo mais uma coisa: uma ação compensatória, ela nunca é neutra. Ela deveria ser positiva, mas mal conduzida, ela é muito negativa. A Sociedade Brasileira de Computação criou um programa chamado Meninas Digitais, que foi conduzido de maneira muito complicada, diga-se de passagem, para não dizer outra coisa. O programa foi criado em 2001. Em 2001, as meninas eram 25% dos ingressantes na computação. Em 2019, caiu a 13%. Hoje, nós temos vários projetos, tá? A gente subiu de 13% para 17% agora, em 2024, tá? Que foi 4%, é pouco, mas é isso. Eu sou coordenadora do Torneio Feminino de Computação, que é uma competição só para meninas, tá? Porque, olha só, tem 2 Olimpíadas Internacionais só para meninas. A Olimpíada Europeia de Informática para meninas e a Olimpíada Europeia de Matemática para meninas. Por que tem uma Olimpíada só de meninas? Porque na Olimpíada Internacional de Informática, as meninas são apenas 2% dos participantes. Eu repito, a Olimpíada Internacional de Informática, onde todos os bilionários, banqueiros e todos os oportunistas, as pessoas que estão criando oportunidades, estão olhando para esses alunos, as meninas são 2% dos participantes. Vocês tentem quanto isso é grave. A área do futuro, a área que dá todas as oportunidades, as meninas são 2% das participantes. Gente, nem tudo é notícia ruim. Em 2021, a melhor menina olímpica do mundo, na Olimpíada Internacional de Informática, é uma brasileira, tá? Para vocês terem uma ideia, o MIT só aceitava meninos, né? Porque só aceita meninos dos anos internacionais. Em 2021, da equipe da Internacional de Química, dos 4 alunos, 3 eram meninos. Hoje, a gente, em 2022, dos 4 aceitam no MIT, 3 eram meninas. O movimento Meninas Olímpicas mudou o perfil dos aceitos na melhor universidade do mundo de computação. E é para isso que o movimento do Meninas Olímpicas existe. E olha que interessante, tem uma menina chamada Maria Clara, ela, geralmente quem representa o Brasil nas Olimpíadas Internacionais são alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, obviamente, né? A Maria Clara, no 9º ano, ela representou o Brasil em 6 internacionais, 3 em matemática e 3 em informática. Nunca nenhum menino, na história, chegou perto da Maria Clara chegou. E sabe por que ela chegou? Porque antes dela teve a Carolina, aquela que foi a melhor do mundo.
Então, o que o Movimento Meninas Olímpicas faz é criar um modelo. Lembra a história da Maiara? É isso que a gente faz. Porque quando tu olha uma foto e tu só vê meninos brancos numa foto, as meninas nem tentam. E aí eu vou mais longe, em Frederico Westphalen, todas as medalhas de ouro das Olimpíadas são meninas. Aí se tu falar para os meninos, por que vocês não tentam? Ele vai te dizer, eu não tento porque só a menina ganha. E essa é a realidade do país, onde as meninas são apenas 10% das premiadas nas Olimpíadas importantes do país. Isso é cultural. O que o Movimento Meninas Olímpicas faz? Cria modelo e faz um grupo de pessoas acreditar. Então eu posso ter feito um discurso pessimista, mas o fato é que as chances existem, tem que se dedicar e tu tem que conhecer. Então é isso que a gente faz, né? Porque a gente quer que no futuro as mulheres sejam 50% do espaço de poder. Na Espanha, a licença parental é obrigatória e igualitária, tá? Na Espanha. Ou seja, o homem e a mulher têm que ter ao mesmo tempo ali, e aí as empresas não precisam demitir as mulheres, né? Só que na Espanha, na Câmara dos Deputados, as mulheres são 47% dos representantes. No Brasil, apenas 18%, já foram 15%. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente simplesmente, através do ensino da computação, porque os meninos ganham computadores, as meninas não. Então, através do incentivo das meninas nas Olimpíadas, e das meninas, e ter a computação na educação básica, é a chance e a oportunidade que a gente pode dar para que toda menina tenha acesso a uma coisa que só os meninos têm acesso. E é por isso que o movimento existe. E é essas as duas pautas. Professora, eu concordo nessa questão de que, tendo a política pública, ela abre caminhos, né, para que seja colocado em prática. Mas eu vejo também da realidade que eu conheço na educação básica, assim, ó, às vezes, realmente o que não deixa dar continuidade a um projeto realmente é a falta do profissional, do que entenda daquilo. Um exemplo, quando as escolas ganharam a lousa digital, que era, assim, ó, na época, algo assim, ó, que poderia auxiliar na dinâmica da sala de aula. Em muitas escolas, não só na minha, em muitas escolas, ficou dentro de um armário porque não tinha ninguém que soubesse usá-la. A mesma coisa aconteceu agora recentemente, que acredito que todas as escolas, ou a grande maioria, ganhou o kit de robótica, que também ficava dentro do armário porque não tinha alguém que soubesse trabalhar com a robótica com os alunos. Então, eu acredito que para que saia do papel e que realmente tenha um impacto social, tem que ter a formação de professor ou de um profissional, como a senhora dissesse, que não precisa ter a formação, pode ser um técnico, mas que as escolas precisam, né, desse profissional que tenha o conhecimento para que possa realizar, para que seja realmente efetivo essa criação da disciplina, mas que o Estado, o município, isso eu pensando na escola pública, consiga, né, que a escola lá no bairro consiga colocar em prática, né, a lei, porque realmente é importante. Numa pesquisa da OCDE do ano passado, constataram que os jovens brasileiros de 15 anos estão menos criativos. E para a resolução de problemas, a criatividade é fundamental, né? Para conseguir o resultado para resolver um problema, a criatividade é muito importante. Então, eu acho que realmente precisa ser investido em outras formas. Nós também saiu pesquisa recente nos níveis, no Rio Grande do Sul a educação está muito ruim, no índice de avaliação os alunos estão, principalmente como a senhora falou em matemática, estão muito ruim, né, nesse tipo de avaliação. Então, que precisa realmente ser feito algo, eu acredito que isso é um fato. Precisamos repensar. Eu não acho que a tecnologia vai ajudar
para desenvolver a habilidade que é resolver problema de maneira rápida e estruturada. Que para tu ter essa habilidade, tu precisa muito de criatividade, tá? Quando eu disse resolver problema de maneira eficiente e rápida, se a pessoa tiver uma criatividade enorme, ela nunca vai conseguir essa habilidade. Porque as questões de Olimpíadas, elas são complexas. Se tu não tiver criatividade, não tiver insight, tu não resolve isso. Então, olha só, a criatividade vem antes. Uma pessoa sem criatividade não é capaz de resolver problema de maneira rápida e estruturada, tá? Só para ter uma ideia. Uhum. Então, quando eu falo essa frase, eu preciso da criatividade antes disso, tá? Isso é fato. Uma vez falando lá com o pessoal lá no Amazonas, eles falaram que deram um tablet para todo mundo, o pessoal usou o tablet para cortar carne, tá? Olha aqui, eu acho que encher uma escola de kit de robótica, encher uma escola de tecnologia não serve, não vou dizer que não serve para nada, tá, gente? Não é o caminho, vamos dizer que não é o caminho, tá? Não vamos ser radical, não é o caminho, não é por aí. Tá? O que tu precisa, volto a te dizer, o que tu precisa, eu não sou a favor desses vídeos, não sei o quê, o que tu precisa é que o professor primeiro desenvolva essa habilidade, entender como é que se resolve o problema de maneira estruturada. Olha que interessante. Eu fiz uma pesquisa sobre a maior parte dos filhos os alunos vão para os internacionais, 50% o pai e a mãe é da computação. E aí daí que vem a ideia. Nós da computação, a gente educa nossos filhos a resolver os problemas de maneira estruturada. Olha que interessante. Então, se tu educa, tu pode ensinar. Então, Maria Aparecida, quando eu falo, e eu insisto desde 2015 sobre a computação na educação básica, eu não estou falando tecnologia de informação, eu não estou falando em gastar uma fortuna com equipamento, seria bom ter um computador muito básico, para fazer programação muito básico, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas que precisam ensinar isso têm que ter formação. Ah, mas a professora disse que não precisa. Não. Maria Aparecida, se fosse obrigatório os professores para ensinar computação ter a formação, nunca seria uma disciplina, tu entende? Já foi vetada por causa disso. Tu entende? Então, o ideal seria alguém formado na área? Claro que seria. É óbvio que seria. Eu sou licenciada em filosofia também. É óbvio que seria. Mas a questão é essa. Vamos esperar ter licenciados em computação para colocar disciplina? Daqui 100 anos eu não terei uma disciplina. Tu entende? Então, o ideal seria o quê? Agora, vamos formar os professores e formar com coisa específica. Porque, lembra, essa é a minha defesa. Eu não sei que cada um defende por aí. É desenvolver aquela habilidade que o aluno consiga estruturar a vida dele para resolver os problemas, que consegue olhar um problema, não virar uma confusão enorme, estrutura e resolva, porque é assim que a gente faz na computação. Tu pega um problema, tu entende ele, tu estrutura ele, tu resolve ele, que tu consegue resolver de uma maneira mais rápida. Então, Maria Aparecida, minhas meninas estudaram em escola estadual, tá? Eu conheço o que é escola municipal, ok? Então, eu sei os problemas. O que aconteceu em Porto Alegre é o reflexo que acontece em todas as escolas municipais. Raras exceções. É o seguinte, existem os colégios militares, que ganham todas as medalhas, se não colocar cota, as escolas privadas, os colégios militares e institutos federais, que estão quase no nível das escolas privadas, a rede estadual, dependendo do estado, o Ceará vai muito bem, obrigado, tá? E as redes municipais, que dependem pontualmente do município. E Porto Alegre conseguiu ser o pior município. Entende? Mas isso é uma questão de política pública. Maria Aparecida, não que eu não conheça a realidade. Eu volto a dizer, minhas filhas estudaram em escola pública, tá? Eu sei o que acontece lá. Elas estudaram em escola pública, estudaram no Colégio Militar em Porto Alegre e estudaram nas 2 melhores escolas olímpicas do Brasil. E a Natália ainda estudou no melhor colégio de ensino médio do mundo, ok? Então, eu sei a diferença entre a Escola Municipal de Frederico Westphalen, tá? Aonde tem mais um problema, que eu conheci as diretoras das escolas municipais, que é a violência contra as meninas em especial, tá? Então, Maria Aparecida, não, que eu não conheço, eu realmente conheço, tá? E aí tu diz, nessa situação que a gente vai fazer, não. Se tu se influenciar por isso, tu não faz absolutamente nada na tua vida, tu para de sonhar. Então, apesar de eu saber tudo isso, eu continuo sonhando, eu continuo lutando. Porque eu acho que isso pode ser uma virada de chave, uma quebra de paradigma, entende? Aí, o que acontece numa escola extremamente violenta, e na área da computação. Não, o problema lá não é a computação, o problema lá não é a matemática. Tu tá entendendo? Então, na verdade, eu tento trabalhar com o sistema optimal, mas eu conheço, e tanto é. Então, nós não vamos botar a computação na educação básica porque não sei o quê, por sei o quê. Olha o que aconteceu nas escolas municipais de Porto Alegre. Gente, o estado do Rio Grande do Sul, o estado que tem N coisas boas, como é que o município da capital é o pior do país? E aí eu não vou colocar a computação porque as escolas municipais de Porto Alegre são um caos.
Está entendendo, Maria Aparecida? Que eu entendo a problemática, eu realmente entendo. Eu acho que tem que estar mandando um monte de... Não gasta dinheiro nisso. Gasta dinheiro em melhorar os salários dos professores e dar formação para eles com bolsa. Porque se tu não dá bolsa para eles, não vão ter tempo de fazer, que estão sobrecarregados. Maria Aparecida, eu sei que a carga horária dos professores é 40 horas em sala de aula. E que essas mulheres dão aula em sala de aula, é caça infinita para cuidar em casa. Eu conheço de tudo isso. E aí eles vão dizer, mas Nara, que discurso elitista é o teu? Não, meu discurso não é elitista, eu conheço a realidade. Mas isso é um outro problema. Entendeu? A computação, meu discurso, eu nunca usei a palavra tecnologia da informação na minha fala. Inclusive, eu pedi para tu tirar. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu acho que é muito discutível quando tu compra um monte de equipamento e não sei para onde, que não sai da caixa. Não é disso que eu falo. Eu deixo claro para os ouvintes. Eu não estou falando da tecnologia da informação, gente. Eu estou falando do ensino da computação como disciplina. Que ensina tu resolver problemas, pensar de maneira estruturada. Que é essa habilidade. Por que acha que dos 10 bilionários 6 são da computação? Não, eu concordo com a senhora e acredito que realmente os professores precisam de formação e realmente isso, com bolsa e sonhando que tivesse tempo para formação, para diminuindo, porque 40 horas em sala de aula realmente é assim, ó. 20 turmas, eu tive épocas que eu tinha 28 cadernos de chamada, então assim, ó, realmente, mas a gente continua sonhando, né, continua lutando. Eu acredito que as coisas, elas tendem a melhorar, e realmente a questão da resolução de problema, e eu acredito que na escola, a computação, os alunos de 12 anos, eles devem gostar, né? Foge da questão das exatas tradicionais. Eu acredito nisso, que eles deve ser uma disciplina que eles vão gostar de fazer e gostam de fazer e se motivem a aprender, né? Professora Nara, gostaria de ter mais tempo para conversar com a senhora, um assunto muito relevante, muito importante. Dá para sentir a paixão que a senhora tem por essas questões, e eu lhe agradeço muito. Eu tenho certeza que essa conversa, essas discussões vai possibilitar várias reflexões, né, que a gente precisa refletir para que a gente consiga mudar a realidade, mudar as visões e assim mudar os nossos fazeres, né? Então, eu lhe agradeço muito. Essa hora passa assim, ó, muito rápido. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, Maria Aparecida, por assim, nas reflexões que a gente evolui nas reflexões. Durante a minha fala, muitas coisas me dei por conta, né? A conversa com você foi muito boa, então realmente eu agradeço de coração o que te move e a oportunidade por falar durante essa hora sobre esses dois temas que para mim são tão caros. Muito obrigada, professora Nara. O TEMOVE vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade, 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOVE UFSM e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. O TEMOVE conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e Yuri Nascimento e direção de rádio de Jonathan Ferreira. O TEMOVE nas ondas do conhecimento. Até semana que vem e que a sua semana seja bem levinha e muito feliz.